pessoal, vamos para mais uma aula de direito previdenciário. A gente vai começar por aposentadoria por invalidez. É um assunto de extrema importância para alguns concursos públicos, principalmente o do INSS. Então, vamos dar uma passeada por quase todos, na verdade, todos os benefícios, tá bom? Vamos olhar a principal lei de benefícios, que é a Lei 8.213. Vamos dar uma olhada no regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3048. E vamos ver as peculiaridades de cada um, tá bom? Vamos começar nossa aula de Direito Previdenciário. Não esquece de se inscrever no canal, para que todas as vezes que eu poste um novo benefício, você ficar por dentro, tá bom? Vamos lá. De primeira, quem tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez? De cara, eu posso dizer que todos os segurados. Só que existem dois tipos de aposentadoria por invalidez. É a aposentadoria por invalidez previdenciária e a aposentadoria por invalidez acidentária. No caso da aposentadoria por invalidez acidentária, nem todos os segurados terão direito. Vamos ver quem somente tem direito, né? O empregado, segurado empregado, segurado avulso, trabalhador avulso, segurado especial e empregado doméstico. Veja aí que estão faltando alguns segurados, como é o caso do contribuinte individual e o segurado facultativo. Ele não consta aí nessa relação. Risco social. Qual é o risco social que esse benefício ele protege? Ele acoberta incapacidade laboral permanente e insuscetível de reabilitação profissional para outra atividade que lhe garanta a subsistência. Então, fica aí qual é o risco social que essa aposentadoria ela coberta. Carência. Precisa de carência para o cálculo da aposentadoria por invalidez? Precisa sim. São 12 contribuições mensais e 12 meses de atividade rural para o segurado especial. Sabemos que o modo de contribuição do segurado especial é diferente. É contabilizado em atividades rural, em relação aos meses de atividade. Dispensa carência, Tiago? Acidentes, dispensa carência e doenças graves. Doença profissional ou doença do trabalho. Eu quero trazer uma informação bem importante, que decorar essa lista das 15 doenças é bem chatinho realmente. Mas se você quer ter o máximo de produtividade no seu estudo de direito previdenciário e o máximo de assertividade nas provas de concurso público que caem nesse assunto, você tem que saber essa lista. Porque o examinador ele vai utilizar uma situação hipotética e eu vou te mostrar como para cobrar isso na tua prova de direito previdenciário. Vamos lá. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, a conhecida aí pelo osteite deformante, né? Síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação e hanseníase. Uma das mais clássicas é a cegueira, que cai em questão de concurso público. Mas nada impede que essas outras doenças ela caiam numa situação hipotética. João, segurado da Previdência Social,
tinha 11 contribuições, segurado empregado, eu vou colocar esse detalhe. João, segurado empregado da Previdência Social, conta com 11 contribuições mensal. Trabalhava numa indústria de fabricação de alumínio, sei lá. E, de repente, sofreu um acidente e ficou cego. Uma cegueira lá. Um raio de luz, aquelas máquinas que cortam e saem faíscas de fogo. Devido à situação de João, por ter apenas 11 contribuições mensal, ele não poderá receber aposentadoria por invalidez. A gente vê aqui que o aluno que está despreparado e não sabe que a cegueira ela dispensa essa situação da carência, ele erraria essa questão. Mas também ficaria fácil porque seria um acidente, né, de trabalho. Mas vamos falar dessa exposição de radiação. Ele foi exposto à radiação, ele trabalhava num local e ele foi exposto à radiação. É isento também. Com importância aí de você decorar essa lista, tá bom? Início do pagamento. Quando se dá o início do pagamento? Requerimento até o 30º dia do afastamento. Para o empregado, ele recebe a partir, não, ele recebe desde o 16º dia, tá? Demais segurados recebem desde do primeiro dia. E requerimento a partir do 31º dia recebe o benefício a partir do requerimento. Tá bom? É importante saber essa situação. Cálculo como é que funciona o cálculo dessa aposentadoria? Usa salário de contribuição? Sim. Usa fator previdenciário? Não. Qual é a renda? 100% do salário de benefício. Cuidados de outra pessoa. Há um adicional de 25%. Também já vi prova caindo sobre esse adicional, a particularidade aí da aposentadoria por invalidez, que fala que Isabel, ela estava aposentada por invalidez, ela não tinha como se manter sozinha, estava acamada, precisava de alguém para colocar comida na boca dela, dar o banho dela. Ela precisa dos cuidados de outras pessoas. Então, há um acréscimo aí de 25% justamente para que ela venha custear essa pessoa, uma cuidadora, e uma enfermeira que venha estar ali supervisionando ou ajudando. Tá bom? Vamos lá. Quando é que se dá a cessação da aposentadoria por invalidez? Com óbito, com retorno voluntário à atividade, com a recuperação para a capacidade, da capacidade para o trabalho. E podem ser pagas parcelas de recuperação. Eu vou falar com você a respeito dessas parcelas de recuperação, que é bem interessante e bem peculiar também desse benefício. Recuperação total e dentro dos 5 anos. Há uma situação específica para o segurado empregado e para os demais segurados. Eu quero que você raciocine comigo e veja que existem alguns requisitos para que essa parcela de recuperação ela venha a ser oferecida, dada para o segurado. Para o empregado, ele tem que atingir alguns requisitos. A recuperação ela tem que ser total e dentro dos 5 anos. E ele tem que ter o retorno, o direito de retornar à empresa para a função que ele desempenhava antes de se aposentar. Veja que não é somente retornar para a empresa, tá? Vamos supor que João, ele... Uma situação, em situações hipotéticas não são tão boas, tá? Mas eu quero que você, num todo, consiga entender aí. Vamos supor que João, ele trabalha em uma empresa que corta papel. Papel. E esse corte de papel se dá com uma guilhotina, né? O João, ele vai soltando ali a guilhotina e vai cortando esse papel.
Vamos supor que João, ele perca uma das mãos. E ele fica impossibilitado de trabalhar. E ele é aposentado por invalidez. Vamos supor que João ele passou por um processo de reabilitação previdenciário. E a empresa, ela tem interesse que João volte para, retorne para as atividades. E fizeram um ajuste lá nessa máquina para que João ele pudesse trabalhar com apenas uma das mãos, né? Uma esteira colocava essas folhas automáticas, não precisaria mais João, e João soltava a guilhotina com um dos braços. Veja, João, se ele tiver a recuperação total, 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 e dentro dos 5 anos, houve uma recuperação total. Ele pode trabalhar, entendeu? Ele não vai. O fato dele ter perdido a mão não impede não descaracteriza esse total, tá bom? E dentro dos 5 anos, retornou à empresa para a função que desempenhava antes de se aposentar. Se a empresa colocasse ele em uma outra função, isso é uma casca de banana que pode cair em prova, porque a questão ela pode dizer que retornou à empresa, tá? Aí você pensa, poxa, recuperação total dentro de 5 anos e retornou à empresa, está valendo as parcelas de recuperação. Não, mas ele tem que voltar à função que desempenhava antes de se aposentar. Ponto-chave, tá bom? O benefício ele cessa de imediato. Aconteceu esses três requisitos aí, o benefício cessa de imediato. E para os demais segurados, após tantos meses quanto forem os anos de duração do benefício. Mas como assim, Tiago? Após tantos meses quanto forem os anos de duração do benefício. Assim, ó, o segurado ele recebeu o benefício por um ano, ele continua recebendo por um mês. Lembrando que aqueles requisitos da recuperação total e dentro dos 5 anos ainda estão valendo. Recebeu por um ano, um mês. 2 meses e assim sucessivamente. Tá bom? Ó, quando a recuperação for parcial, porque a gente viu recuperação total e dentro dos 5 anos. Agora a gente vai ver a recuperação parcial, a recuperação após os 5 anos e apto para qualquer trabalho que não seja a função que desempenhava antes. Tá bom? Bem interessante saber todas essas situações. Ele vai receber durante 6 meses 100% do salário de benefício. Durante 6 meses ele vai receber, se a recuperação ela for parcial. Após 5 anos, 6 meses, 50% do salário de benefício. 6 meses, 25% do salário de benefício. Totalizando aí 18 meses. Então, ele vai receber durante 18 meses, se for parcial, após 5 anos, e apto para qualquer atividade. Só que esse percentual vai diminuindo. Durante os primeiros 6 meses, 100% do salário de benefício. Os próximos 6 meses, 50%, e finaliza com 25%, totalizando os 18 meses, aí cessa, tá bom? Vamos dar uma olhada agora na literalidade da lei. Vamos passear agora pelo artigo que abre a aposentadoria por invalidez, que é o artigo 42 da Lei 8.213 de 91, que regulamenta ali os benefícios da Previdência Social, tá bom? Vamos lá. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe
E ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Então, vamos lá. Eu poderia passar direto, rapidamente, mas a intenção aqui é fazer com que você decore e aprenda. Aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, sabemos qual é a carência, 12 contribuições mensal. Quando for o caso, por que quando for o caso? Porque a gente também aprendeu que existem situações que não exigem a carência. Uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença. Então, ele pode já estar recebendo auxílio-doença, que vai ser convertido em aposentadoria por invalidez, se for mais benéfico para ele, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Artigo 42. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial, a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Um parágrafo que copia e cola muitas vezes nas questões que caem em direito previdenciário. Porque quem estudou relaxadamente e não passou por ele, esse finalzinho que fala assim, ó, faça-se acompanhar de médico de sua confiança. Aí, o aluno que está estudando for usar o raciocínio lógico, ele vai colocar como errado isso aí. Ele vai fazer, mas como? Como é que o segurado ele vai fazer? Vai pegar uma pessoa, um médico que é da confiança dele e vai para essa perícia. Tem gente que ainda pensa desse jeito. Mas a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição da incapacidade, lógico, mediante exame médico pericial. Esse exame médico pericial, ele tem que ser um médico perito da Previdência Social. Tem que ser a cargo da Previdência Social, não é qualquer exame pericial, tá bom? O segurado, ele pode, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico da sua confiança. Muitas vezes o segurado ele não tem uma linguagem que o médico da Previdência Social vai falar para ele ali, ele não vai entender, então ele vai levar um médico para poder ver o que realmente está acontecendo. Isso pode ser perfeitamente praticável. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, vamos lá. O segurado, ele não é filiado da Previdência Social ainda, e ele já contém uma doença ali. Ele quer dar um despertinho, ele sabe que essa doença pode liberar para ele uma aposentadoria por invalidez e ele começa ali a contribuir, ele se afilia à Previdência Social. Não será a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Aí sim, o médico perito vai avaliar, vai ver por que se deu essa progressão, porque essa lesão ela está ensejando ali uma aposentadoria por invalidez. Então, um agravamento aí pode sim liberar a aposentadoria por invalidez para ele. Mas caindo a questão aqui, copia e cola, literalidade da lei, você responde fácil, tá bom? Artigo 43.
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. É salvado o disposto no parágrafo 1º, 2º, 3º desse artigo. A gente vai passear por eles, tá? Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado empregado ao contar do 16º dia do afastamento, a gente viu isso aí, da atividade, ou a partir da entrada do requerimento. Se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrer mais de 30 dias. Vimos isso lá nos primeiros slides, que se ele solicitar da entrada, né, na aposentadoria por invalidez antes de 30 dias, ele recebe a partir do 16º primeiro. Se ele pedir após, ele recebe a partir da data do requerimento. Isso aí ficou fácil para a gente, né? B. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. O mesmo esquema, a gente mata a charada aqui, tá bom? Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Tá a explicação, porque muita gente pergunta, sim, e os 15 primeiros dias? Porque se ele requerer antes dos 30 dias, ele só vai receber a partir do 16º. E até o 15º, quem é que paga? Esse parágrafo 2º aí responde. É a empresa quem paga o salário a ele, é ela quem financia, e é a partir do 16º dia a Previdência Social diz, opa, vem para cá que agora é comigo, entendeu? Parágrafo 4º. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, condicionada judicialmente ou administrativamente. Então, periodicamente, a qualquer momento, o segurado ele pode ser convocado para ver se houve uma recuperação, para ver se ele está apto a voltar para o trabalho, e aí ele cair numa daquelas situações lá de cessação do benefício. Artigo 101. Eu pulei para o artigo 101 da Lei 8.213 porque eu achei interessante isso aqui. O segurado em uso de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrita e custeada e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Então, a gente está vendo a obrigatoriedade aqui no parágrafo 2º, no parágrafo 4º, que ele pode ser convocado a qualquer momento, e o artigo 101 reforça isso aí, que ele será penalizado, segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, a um processo de reabilitação profissional, por ela quem? Por ela quem? A Previdência Social, prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que fica facultativo aí para o segurado. Ainda no artigo 101, parágrafo 1º, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata
o caput desse artigo. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata esse caput. Tá bom? Bem interessante. Aí vem os incisos desse artigo, após completarem 60 anos de idade. Vamos lá. Estão dispensados. Após completarem 60 anos de idade, que não tenham retornado à atividade. Após completarem 60 anos de idade. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Veja que complicação para que isso venha cair uma questão. Vamos lá. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a condição do acréscimo de 25 anos sobre o valor do benefício. Vamos voltar. Não vou passar direto, não estou com pressa, você também não está. O importante é você aprender o conteúdo. Vamos lá. A isenção de que trata o parágrafo 1º, vamos voltar para você fixar? O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput. Quando ele estará isento? Após completar 60 anos de idade. Ele está isento. Essa isenção não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. Lembra que a aposentadoria por invalidez ela vai ter um acréscimo de 25% para o segurado que precise de uma assistência de terceiros. Você lembra disso? Então, ele não estará isento. Tá? O aposentado por invalidez, o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade não estará isento do exame para a verificação desse acréscimo, para ver se ele ainda precisa dessa pessoa. Outra situação, verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Ele foi voluntário aqui. Ele quer voltar ao trabalho. Então, está dispensado. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela. Artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Observado o disposto na seção 3, especial, no artigo 33 dessa lei. A gente viu isso também. Parágrafo 2º. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajuste, for superior ao previsto nesse artigo. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença. Tá bom? Vai ser igual. Ele vai continuar recebendo como se estivesse recebendo auxílio-doença, por força de reajustamento, for superior ao previsto nesse artigo. Artigo 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata esse artigo será devido, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo da legalidade. Aqui eu acho bem interessante, porque geralmente não pode ultrapassar a regra geral. Existem algumas exceções, e essa é uma delas. E se você não souber das exceções, você provavelmente responderia essa questão como errado. Existe um teto para o pagamento dos benefícios previdenciários. E será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite desse teto. Então, vamos supor que o segurado ele recebe uma aposentadoria por invalidez e é atingido esse teto. Aí ele solicita esse acréscimo de 25% porque ele está incapacitado
e se manter só, ele precisa de um auxílio de terceiros permanente. Quando é feito o cálculo e com acréscimo desse 25%, rompe o teto, ele vai continuar, ele vai receber, mesmo que rompa o teto, tá bom? É importante saber disso. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incompatível ao valor da pensão. Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Legal? Artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Quando a recuperação, isso aqui a gente viu, eu vou passar rápido. Quando a recuperação ocorrer dentro dos 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim, legal saber qual é o documento, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Tranquilo? Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após. Volta um pouquinho o vídeo, que isso aqui está bem destrinchadozinho para que você entenda, tá? Após o período do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalhos diversos, do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Então, aquela questão, né, que fala que a aposentadoria por invalidez ela cessará de imediato para um segurado contribuinte individual, caso ele retorne para a atividade. Nem sempre, a gente vê que tem essa exceção, ele pode voltar às atividades e continuar recebendo as parcelas de recuperação. Aí, no valor integral, durante 6 meses, contados da data que for verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50% no período seguinte de 6 meses. Com redução de 75%, ele só vai receber 25%, feito vimos lá, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Então, a questão ela pode usar essas duas porcentagens, a redução de 75% ou o recebimento de 25%. Você fica atento nisso aí, porque o segurado que ele lê somente o textinho de lei, ele não raciocina, o segurado não. O aluno, que ele só decora o textinho de lei, então ele vai gravar esses 75%. Então, caso ele veja algum outro número diferente, ele já vai marcar como errado. E se tiver, ele vai receber 25%. Tá certo, tá? Artigo 44. A aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 2 do caput do artigo 39, e será devida a contar do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no parágrafo 1º. Aí vem o artigo 39, né? O inciso 2º, eu coloquei aqui, ó. A aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 2º do caput do artigo 39. A gente vai ver como é calculado isso agora. A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício os seguintes percentuais. Aposentadoria por invalidez, 100% do salário de benefício. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º não, artigo 44, parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado empregado ao contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias.
ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial facultativo a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrer mais de 30 dias. A concessão da aposentadoria por invalidez, inclusive mediante transformação de auxílio-doença, concedido na forma do artigo 73, será condicionado ao afastamento de todas as atividades. Aí eu coloco para você aqui o artigo 73. O auxílio-doença do segurado que exerce mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido, mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estava exercendo. Vamos entender isso aqui. Ó, a concessão, artigo 44, parágrafo 3º. A gente vai pular depois para o 73. A concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive mediante transformação de auxílio-doença, concedido na forma do artigo 73, está condicionada ao afastamento de todas as atividades. Está condicionada ao afastamento de todas as atividades. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Vamos ler logo o artigo 73. O auxílio-doença do segurado, que exerce mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social, será devido. O auxílio-doença, tá? Mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. Ok? O auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido, mesmo no caso da incapacidade apenas para o exercício de uma delas. Aqui é auxílio-doença. Mas a concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive, mediante transformação do auxílio-doente, concedido na forma da atividade, está condicionado ao afastamento de todas as atividades. Então, no caso aqui da aposentadoria por invalidez, está condicionado ao afastamento de todas as atividades. É diferente do auxílio-doença. No caso do auxílio-doença, se ele estiver incapacitado para uma atividade, mas não para outra, está tudo válido. Mas vamos supor que João ele está incapacitado, ele exerce duas funções. Ele tem dois trabalhos. Ele é segurado empregado, mas ele tem dois trabalhos. Ele foi aposentado por invalidez devido a uma atividade dele. Porém, ele não pode mais exercer essa atividade porque ele está aposentado por invalidez. Mas essa invalidez dele nada impede que ele exerça a outra atividade. Nesse caso, mesmo ele estando apto para exercer a outra atividade do outro trabalho dele, ele tem que ser afastado das duas. Diferentemente do auxílio-doença, que fala justamente que o auxílio-doença do segurado que exerce mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido, mesmo no caso de incapacidade, apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. Então, essa regra do auxílio-doença não se aplica à aposentadoria por invalidez. Ok? Artigo 46. O segurado aposentado por invalidez está obrigado a qualquer tempo, sem prejuízo disposto no parágrafo único, independentemente de sua idade e sob pena de sua expensão do benefício, a submeter-se ao exercício médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. A gente viu que existe uma exceção aqui. A gente aqui, lembrando, esqueci de dizer a vocês que a gente já entrou a partir daqui, ó, a gente já tinha entrado no decreto, tá? 3048, a partir do artigo 44. Então, esse texto aqui, ele ainda está desatualizado,
Ele foi alterado na Lei 8.213, porém, aqui no artigo 46, ainda foi alterado em 2017, na Lei 8.213. Porém, no Decreto 3048 ainda está desatualizado. Mas caiu uma questão literária, e dizendo ali no caput da questão, de acordo com o Decreto 3048, você marca como errado, tá? Porque vimos que tem exceção da idade. Decreto 3048, ainda estamos lá. Parágrafo único. Observado o disposto no caput, o aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação, veja que já usa o nome sustação do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médicos periciais, a realizarem-se bienalmente. Veja só, na lei 8.213, não fala bienalmente, tá bom? Aí vamos supor que você só estudou a lei 8.213 e não estudou o decreto 3048. Aí você se depara com a literalidade do que está escrito lá no 3048. O aposentado por invalidez fica obrigado sob pena de sustação, você já se assusta, né? Sustação do pagamento do benefício a submeter-se a exames médicos periciais a realizarem-se bienalmente. Aí você, poxa, eu não li isso na lei bienalmente. E agora, está errada? Vou colocar como errado. Vou lascar o X aqui no errado. Perdeu a questão. Perdeu duas, se for o SESC. Perdeu duas. Porque, de acordo com o decreto 3048, é bienalmente, tá? Então, estuda também o decreto. Artigo 47. O aposentado por invalidez que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar a realização de nova avaliação médica pericial. Pessoal, finalizamos por aqui a aposentadoria por invalidez. Por favor, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque o próximo benefício que eu postar aqui, você vai ficar por dentro e a gente vai fazer esse paralelo aí, bem explicado, tá? 8.213, 3048, depois a gente vai ver também os princípios da Seguridade Social, vamos ver também a Lei 8.212, que fala do custeio da Previdência Social. Enfim, eu quero deixar bem completo aqui esse curso de Direito Previdenciário para você, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima explicação ou questão. Lembrando também que existem diversas questões aqui no canal. Existem mais de 189 vídeos, videoaulas aí para você estar assistindo, questões, dicas para concurso público, tá bom? Então se inscreve, bota o joinha aí, que vai ajudar a gente a chegar no nosso objetivo. Até a próxima aula, a próxima questão.